Galera, confirmação de Coringa 2 mal virou notícia, acabou de acontecer e já tem rumores bombásticos envolvendo esse novo filme. Já pensou se Folie 2 virar um musical com a Lady Gaga no papel de Arlequina? Se acontecer isso. E a Margot Robbie, como é que fica? Ela tá sendo descartada pra descer? Fica que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Vamos lá! Será que vai ser musical? Vamos ver, vamos ver. Alô, galera, Transpeter aqui. Já pensou se Coringa 2 é assim? Pensou o Coringa falando Bruce Wayne, você me machucou? Ia ser um negócio complicado. Eu sei que foi cringe pra você ver isso, mas já pensou como seria ver isso? O Coringa cantando, a Arlequina cantando. Mas vamos lá, Folie 2, que é o nome do filme, acabou de ser confirmado e já começaram a sair os supostos vazamentos. Que, o seguinte, o Joaquin Phoenix, ele vai ser o protagonista mais uma vez, beleza. Esse vazamento já aconteceu, isso todo mundo já imaginava. Mas acabou de ser um rumor publicado pelo The Hollywood Reporter que garante que o filme vai ser um musical e com nada menos que a Lady Gaga no papel de Arlequina. Será? Será isso? Ó, rapaz, eu sei que a galera ficou nervosa. A personagem Arlequina no DCU, no universo estendido da DC, tava mais que estável sendo interpretada pela Margot Robbie, a gente sabia disso. Ela mandou bem no primeiro Esquadrão Suicida, no reboot, teve até filme solo dela, né, o Aves de Rapina. E mesmo que um filme e outro dessa lista que eu passei pra vocês não tenha saído tão bem com os fãs, nenhuma vez o desempenho da Margot Robbie foi colocado em xeque, sabe? Ela nunca foi problema, isso com certeza. Então qual seria o motivo dessa mudança? Por que uma nova Arlequina? Por que logo a Lady Gaga? Lady ou Gaga? E mais, por que virar um musical? Galera, será que vocês estão preparados pra ver a Arlequina cantando, Coringa cantando também? Todo mundo? Vem comigo, eu vou esmiuçar esse rumor agora, ok? Então já manda um like aqui embaixo e já comenta. Você tá preparado pra ver o musical? Você quer que o Enet se transforme num musical? Se você voltar aqui embaixo, eu posso começar a vir cantando os vídeos, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Segundo, né, o portal The Hollywood Reporter, a cantora, a atriz Lady Gaga, já tá em negociação pra assumir um papel de destaque em Coringa, Folie 2, que é o nome do filme, né? E pode ser Arlequina, faz sentido. Fora isso, a mesma fonte que vazou essa informação também indica que o Coringa 2 vai ser um musical. Você curtiu essa ideia? Você curtiu essa ideia? Você quer saber se eu curti? Não, eu não curti, sinceramente. Acho que a gente viu um início de um filme que não era musical, tem que ver uma sequência que também não é musical. Se o primeiro fosse, todo mundo gostasse, beleza, faz musical de novo, né? Porra, por exemplo, Moulin Rouge, que eu gostei pra caramba, foi um musical. Vai ter uma continuação que seja um musical também, né? Não um filme de ação, concorda? Então assim, galera, será que faz sentido transformar essa sequência musical e trazer uma nova atriz pra uma personagem que já tem dona? Acompanha comigo esse raciocínio, ok? Acompanhem. Como eu já tinha dito, né, no vídeo anterior sobre esse assunto, Folie 2 é um transtorno compartilhado por duas pessoas, né? Que tem um envolvimento, um vínculo. Isso é realmente um transtorno. Folie 2. Eu acho que é assim, né? Que você que é francês aí, você me corrige. Por isso, só o título já indicava a presença da Arlequina no filme. Tipo, o título já é meio que um spoiler. Né? Por quê? Porque ela, tradicionalmente, ela é a companheira do Coringa. E todo mundo sabe que, de alguma forma, ela acaba... De alguma forma, né? Ela acaba compartilhando a loucura dele nesse relacionamento que é conturbado entre eles dois. Mas por que trazer Lady Gaga pra esse papel e não a Margot Robbie? Tem um detalhe bem importante aí. O Todd Phillips, que é o diretor desses filmes do Coringa, de toda a franquia do Coringa, desse novo Joaquin Phoenix aí, foi produtor do filme Nasce Uma Estrela de 2018, que foi estrelado pela Lady Gaga. Você viu esse filme? Ok, esse filme é bom, tá? Pra caramba. Nessa época, tá? O filme Nasce Uma Estrela rendeu dezenas de indicações de melhor atriz para Lady Gaga em diversas premiações importantes dos Estados Unidos e no mundo todo. Inclusive, rendeu indicações ao Oscar de melhor atriz e melhor canção original. Foi quando viralizou a música Cheryl, lembra disso? Não lembro não, tô tentando cantar, mas não lembrei a melodia. Enfim, nesse ano... peraí, como é que era mesmo? Cheryl, não lembro. Não consegue, né? Nesse ano, a Lady Gaga conquistou uma façanha inédita. Ela ganhou Oscar, olha isso, ela ganhou Oscar, Grammy, BAFTA e Globo de Ouro. Ou seja, os principais prêmios do mundo de filmes e música. Com esse filme, com essa música. Quer dizer o seguinte, a Lady Gaga já era um fenômeno na música antes, né? E a partir desse filme ela virou uma referência também no cinema, como atriz e cantora, ou seja, porra, a mulher é o bichão mesmo, casca grossa. Isso coloca ela como uma mina de ouro para outras produções, tanto que ela não parou por aí. E no ano passado ela teve, né, no filme Casa Gucci, que é outro filme que também concorreu ao Oscar, ou seja, bota a Lady Gaga que vai para Oscar, né, provavelmente. Aí juntando isso ao fato de que ela já trabalhou com o diretor Todd Phillips, não é difícil, né, a gente aceitar essa conexão, essa conectividade, né? Porque vocês sabem, galera, os diretores eles tendem a chamar atores que eles já trabalharam, que eles gostaram de trabalhar em outros projetos, e eles chamam
pra esses novos projetos dele. Isso é normal, isso acontece pra caramba. Se chama se chama networking, entendeu? Fora isso, a fonte do The Hollywood Report... Calma. Fora isso, a fonte do The Hollywood Reporter... É difícil falar isso, tenta aí. Essa fonte, ela disse que em Coringa 2, a Arlequina vai ser introduzida na história de uma maneira mais sombria do que a Arlequina do DCU. Isso faz sentido, né? Outro Coringa, então outra Arlequina. Totalmente. E a pegada é sempre mais sombria mesmo. Mais dramático até, sem tanto alívio cômico, como é normal a Arlequina da Margot Robbie, concorda? Eu acho até que a Margot Robbie como Arlequina não encaixa no Joaquin Phoenix, tá? No universo do Coringa do Joaquin Phoenix, do Todd Phillips. Vale lembrar também que esse Coringa do Todd não é e nunca foi uma história conectada aos filmes da DC, aos outros filmes da DC. Faz parte do universo compartilhado. Por isso, a versão da Lady Gaga não pretende substituir a personagem da Margot Robbie nas telonas. Então, a Arlequina da Margot Robbie não está sendo descartada. É importante frisar isso, ok? Vamos lembrar aqui, pessoal, que esse Coringa do Joaquin Phoenix sempre foi um filme fora da linha temporal dos filmes do Batman. Então não faria sentido mesmo. E mesmo assim, o Coringa entrou para a história do cinema conquistando o público e a crítica. E tendo o maior número de indicações ao Oscar dentre todos os filmes de heróis que já existiram. Foram 11 fucking indicações ao Oscar. E rendeu o Oscar de melhor ator pro Joaquin Phoenix. Ou seja, Coringa ganhou o Oscar de melhor ator. Isso é uma baita reputação pra ele também. Fora que passou de 1 bilha de doleta, né? Agora, pensa na receita. Juntar 2 campeões como Joaquin Phoenix e Lady Gaga na tela. Pô, é uma aposta ousada. Mas que tem enormes chances de sucesso, tem. Você concorda comigo nesse ponto? Só nesse ponto do vídeo. O resto, tudo bem que você não concordou em nada. Mas nesse, você... aí o Pedro tem um ponto, né? Até porque, galera, talento pra isso os dois têm de sobra. Interpretação pra loucura, os dois têm. E esse trabalho não iria excluir a Margot Robbie, né? Na linha dos filmes dela, que ela já faz. Então, por que não, né? Pô, tem tudo pra acontecer. Ah, e tem mais. Segundo a fonte desse rumor, que eu não vou mais falar o nome desse site que eu vou te falar, Folheador pretende ser um pouco mais fiel à origem clássica da personagem, mostrando a Arlequina como a doutora Harley Quinzel, uma psiquiatra do Asilo Arca, né? Que vai se apaixonar pelo Coringa e se torna a parceira dele de crime. Isso seria uma ideia fantástica, concorda? Mas na real, o que tem preocupado mais é essa história do filme ser um musical, na boa. Mas também vamos pensar, né? Verdade seja dita, trazer Lady Gaga pra um filme e não colocá-la pra cantar, chega a ser um pouquinho de desperdício, né? Enfim, ela poderia cantar, né? Coringa, você aqui. O problema é como é que isso vai ser feito dentro da história. Tipo, não encaixa pra mim os caras cantando ali dentro. Chega o médico. Coringa, está na hora da sua injeção, do seu choque. Porra, é um negócio estranho, né? Por enquanto, galera, eu acho tudo isso é rumor. E a trama de Folheador ainda é um segredo guardado a 7 chaves. Alguém espalhou essa parada. Alguém jogou essa sementinha e deve estar assim... Não, lógico, a Lady Gaga tá sendo negociada. Mas pra musical, porra, isso pra mim tá... Eles não iam fazer isso. Eu acho que o Todd Phillips tá lá se remoendo. Que isso? Quem falar uma besteira dessa não vai ser musical. Mas já pensou se é verdade esse bilhete? Já pensou isso? Bom, eu tô de olho. Você sabe que qualquer pista sobre esse assunto eu trago pra vocês correndo. Agora me diz, esse rumor aumentou seu hype? Ou foi um banho de água fria, tá? Como seria pra você ver a Lady Gaga e o Joaquin Phoenix contracenando em Coringa 2? Seria maneiro? Ou você é time Margot Robbie, não abre mão da Arlequina dela? Comentem. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente vai cobrir. Eu vou falar pra vocês. Se for musical, printa isso aí, tá? Não sei se dá pra printar isso. Mas se for musical, eu volto fazendo um vídeo cantando. Tô falando. Eu não sei se vocês vão querer isso. Mas enfim, né? Comenta aqui embaixo e espero no próximo vídeo. Valeu! Fui! Uhul!